Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da rádio CT, que é mantida pelo CT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa que o Rádio Web do CT propõe, um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com esta facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e também do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O programa de hoje vai falar com a professora Flávia Camargo, ex-vereadora aqui de São José dos Campos, ex-presidente da Câmara. Atualmente, a professora Flávia Camargo, ela é a primeira suplente de deputada estadual pelo PHS. Ela é ministra da Comunhão e membro da Pastoral Litúrgica na Catedral de São Dimas, aqui de São José dos Campos. A professora Flávia é aposentada, mas possui uma empresa onde ela ministra cursos para professores e outros profissionais com foco na humanização das relações. Professora Flávia Camargo, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde também a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com você nessa tarde de sol aqui de inverno ensolarado, né? Para a gente poder conversar um pouco aí sobre educação, política, né? E os acontecimentos atuais aí. Professora Flávia, antes de tudo, vamos falar de educação. A educação, eu vi no Facebook hoje, uma briga de dois garotos dentro da sala de aula. O que está acontecendo com essa criançada? Tanto meninos, hoje eu vi meninos, mas tem meninas também dentro da sala de aula. É um problema de educação ou um problema familiar que está levando a isso? Então, Paulo, antes de abordar esse assunto, eu gostaria de iniciar dizendo que hoje a educação, de uma certa forma, está de luto, porque faleceu na noite de ontem o grande escritor e educador Issam Itiba, e um homem muito voltado para as questões da educação, especialmente da educação familiar, né? Essa educação de pais e filhos. E então a gente teve aí uma grande perda com o falecimento desse escritor, né? Desse médico e grande educador que tratava exatamente dessas questões, porque nós sabemos que a escola, Paula, ela é o termômetro do que acontece nas famílias. Tudo o que acontece nas famílias, a maneira das pessoas educarem seus filhos, vai acabar refletindo lá dentro da sala de aula, lá dentro do ambiente escolar. E, infelizmente, você sabe, nós vivemos numa sociedade onde as famílias estão bastante desestruturadas. O fato das mulheres trabalharem fora, e de toda essa mudança que aconteceu na sociedade, acabou trazendo uma modificação muito grande para o ambiente familiar, né? E o que acontece é que tudo isso está sendo refletido dentro da sala de aula. As questões de indisciplina, as questões de violência, né, estão aí e a gente vê crescendo cada vez mais. Agora, tem um detalhe. Se a mulher não saísse para o mercado de trabalho,
o país não avançaria claro. também. Avançou tecnologicamente, socialmente, o Brasil teve um avanço, porque a mulher conseguiu, além de estar no mercado braçal, como pedreiro, azulejista, carteiro, e as grandes, professora, e etc, avançou. Claro. Mas quando eu falo isso, eu não quero dizer que eu sou contra a mulher estar no mercado de trabalho. Claro. Isso é um avanço, eu acho que a gente tem que conquistar cada vez mais espaços. Eu estou aí na política, né? Estou fazendo o meu trabalho na educação. Só que o contraponto... Só que é lógico, as mudanças acabam... você tem que se adaptar a essas mudanças. E talvez essa adaptação é que as famílias precisam fazer. Fora a questão dos valores que estão cada vez mais comprometidos na nossa sociedade, né? A violência crescendo cada vez mais, e isso vem para a sala de aula, não tem jeito, vem para a escola, né? E a escola precisa aprender a lidar com essas questões. Exatamente isso que eu tenho trabalhado nos dias atuais. Você, né? tem uma empresa... Uma microempresa, né? Uma MEI. MEI. Uma micro. Uma MEI. Então você fala que é empresa, pensa que é uma empresa, né? É uma MEI. É uma MEI, uma pequena empresa que gera curso para os professores com foco na humanização. Quer dizer, o garoto rebelde, etc, aí vai ensinar como o professor deve tratar aquele aluno? Exatamente. Então, desde que da época que eu estava em sala de aula e na época que eu fui diretora de escola, tenho aí o meu aluno, né, trabalhando aqui, eu tinha uma grande preocupação com essa questão da relação professor-aluno. Né? E essa relação está ficando cada vez mais truncada, cada vez mais difícil. E logo que eu me aposentei, eu pensei em começar a trabalhar nessas questões, né, da humanização das relações, porque o grande problema, não só de sala de aula, não só de escola, o grande problema das famílias, das empresas, é o problema das relações interpessoais. E aí eu acabei, junto com uma amiga minha que é psicóloga, que também já trabalhava nesta área, nós montamos uma MEI, uma microempresa, e estamos trabalhando aí, dando cursos, especialmente para professores, de como enfrentar essa nova realidade da sala de aula e de como humanizar essas relações entre professor-aluno, entre aluno-aluno, né? E também da escola com a família. Aliás, você citou o professor Misami Tiba, que ele disse que os responsáveis que levam o filho para a igreja não vão buscá-lo na cadeia. Na cadeia, essa era uma frase muito forte dele. Ele dizia que a criança tem que ter a questão espiritual embutida no ser de cada um. Exatamente. O professor, ele é chamado de professor, apesar de ser médico, né? Mas Samitiba falava muito dessa questão da responsabilidade da família na educação. Ele até dizia, não é a escola que tem essa responsabilidade, mas são os pais. Quem deve colocar limites para os seus filhos são os pais. Ele falava muito dessa questão de limites que estava se perdendo na sociedade, né? E ele colocava especialmente essa questão da espiritualidade. É preciso que a gente eduque as crianças também nessa parte espiritual, né? E ele tem essa frase muito forte, quem leva para a igreja não vai buscar na cadeia, né? Que coisa, olha, é bem real isso, né? Tem tantos problemas hoje na relação entre professores e alunos que a gente parece que não tem solução, né? Você acha que, dentro dessas palestras que você dá assim, qual que seria o principal problema hoje? É a tecnologia, então tem aquela coisa, a criança que fica com o celular na mão, o jovem que fica com o celular, quer fazer coisa muito rápido, e o professor não consegue acompanhar esse raciocínio dele. Tem a relação com isso ou não? Então, eu penso o seguinte, eu penso que a escola, ela tem que ser um local agradável, tem que ser, as aulas tem que ser um momento de prazer para a criança. E isso tem sido muito difícil, né? Eu acho que a sociedade avançou demais, veio aí essa questão da tecnologia, as crianças sabem muito mais que a gente nessa área, né? E a escola muitas vezes ficou para trás, né? Ainda está ensinando coisas que são desnecessárias, que não são importantes para a criança, que às vezes não são nem úteis para a vida dela. E o ensino também acaba não trazendo prazer para a criança. Então, isso faz com que a criança vá para o lado da indisciplina,
né, e comece a atrapalhar, inclusive, o ambiente da sala de aula, e o professor, às vezes, não sabe como lidar com essa questão e acaba criando problemas ainda maiores. Então, exatamente isso que nós temos trabalhado com os professores, mostrando a ele que a indisciplina não pode ser vista como causa, ela tem que ser vista como consequência, né? Existe um problema antes da indisciplina que é preciso que seja trabalhado. Às vezes até um problema de ordem familiar, né, que a criança traz, toda aquela carência familiar ela traz para a escola, ou às vezes é a própria aula que não está atingindo aquela criança, né? A própria relação de professor e aluno que não está sendo bem feita. Então nós vamos trabalhar as causas do problema e não a consequência, que é a indisciplina e a violência na escola, né? Agora, as crianças não estão sendo educadas, por exemplo, antigamente, alguns anos atrás, a criança era educada pela Xuxa, o programa da Xuxa e os programas infantis. Hoje eu vejo que, por exemplo, o perfume Monster High tem um monstro que a marca do perfume, a Jequiti, tem isso para criança e tal. É sempre nome muito diabólico para as crianças. O que falava o professor Assami Tiba, e hoje a questão da igreja, e no qual a professora Flávia Camargo é ministra da comunhão. Sou. Não chega a chocar isso, que a criança vai para a igreja, mas ela tem uma estrutura mental demoníaca. Infelizmente, a força da televisão, né, principalmente da televisão, e agora também das redes sociais, é muito grande, né, na criança. Porém, nenhuma força é maior do que a educação do pai e da mãe. Se o pai e a mãe souberem orientar a criança, souberem realmente dar a educação e transmitir valores importantes para a criança, não existe televisão e nem rede social que possa prejudicar essa criança. Ela tem que ser orientada, ela tem que ser conduzida, tem que ser fiscalizada no que ela assiste na televisão, porque nós sabemos que os programas de televisão nem sempre educam, muito mais, às vezes, deseducam as crianças, os jovens e os adolescentes. Então, os pais têm que estar atentos para o que a criança está assistindo na televisão, para o que ela está vendo no computador, o que ela está fazendo nas redes sociais. E isso demanda tempo, né? Demanda trabalho. Educar não é fácil, né? Tem um pensamento que diz: ter filhos é fácil. O duro é educar esses filhos, né? Então, educação dá trabalho. E os pais precisam entender isso, que no momento que ele tem o filho, ele tem que saber que ele vai ter trabalho para fazer daquele filho um cidadão decente, né? Uma pessoa boa, com caráter, com valores. Melhor do que ele. E a ida para a igreja é muito importante. É importante que a pessoa tenha uma religião, tenha uma espiritualidade, porque essa relação com Deus certamente vai fazer com que a pessoa trate melhor seu semelhante, né? Tenha um amor ao próximo e saiba conviver melhor na sociedade. Tem uma disciplina também, porque uma coisa que a gente percebe, por exemplo, que, sei lá, uns 20 anos, pelo menos meu pai e minha mãe contavam que quando eles estudavam, eles, além de respeitar os pais em casa, que o pai falava, era a ordem mesmo, chegava na escola, a professora ou o professor falava, era uma ordem, todo mundo obedecia. Eu cheguei no meio termo, assim. Quando eu estudei no Estevão Ferri, a sala onde eu estudei não tinha gente indisciplinada. Era todo mundo. Sempre tinha um ou outro, assim, mas dentro do padrão. Aliás, uma excelente escola, Estevão Ferri, né? Nossa, adorei estudar lá. Escolas públicas, estaduais, que colocou muita gente em excelentes universidades até. Então, né? muito boa aquela escola mesmo. A diretora, muito disciplinadora mesmo. Então, e por fim, hoje eu vejo meu sobrinho, as crianças falando que a escola está uma coisa insuportável de indisciplina, os professores não conseguem dar aula. Então parece que teve uma mudança assim, da própria sociedade, né, a forma de educar em casa. E eu não sei se isso se mudou alguma coisa na escola também, mas com certeza dentro dos lares mudou, porque a criança ela está mais indisciplinada mesmo. Aí, qual que é a sua opinião? Então, eu acho que nós passamos de um extremo a outro. Agora, né? Vamos fazer o seguinte, então, no próximo bloco, se dá essa resposta? Com certeza. E aí a gente vai aproveitar, Shirley, e saber também a questão da família.
patriarcal e a família nuclear, tá certo? Com a professora Flávia Camargo, que é a nossa convidada de hoje. Aliás, a professora Flávia Camargo, ela é suplente, primeira suplente de deputada estadual aqui no estado de São Paulo, pelo PHS. Um instante só, a gente volta já aqui no Clique Jornal com essas duas respostas da professora Flávia Camargo. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Convidada de hoje, entrevistada, é a professora aposentada das salas de aulas, mas não como professora, porque ela tem uma microempresa onde ministra cursos para professores e outros profissionais com foco na humanização das relações. Então, é a nossa convidada de hoje, a professora Flávia Camargo. Quero registrar aqui, professora, os nossos ouvintes que nos acompanham, os cientistas e os funcionários do INPE-DCTA, aqui em São José dos Campos, muito pertinho da sua casa, o CEMADEM, no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia. Este fórum congrega mais de 30 entidades de ciência e tecnologia e estão nos ouvindo nesse momento. CPTEC em Cachoeira Paulista está registrando aqui a audiência. CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
nos ouve o CPTEC de lá, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E, finalmente, acompanhando também esse bate-papo com a professora Flávia Camargo, a unidade regional do INPE, do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque Sem Número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Tem vai longe, hein? Ouvinte espalhado pelo vai longe, todo o Brasil. Está espalhado no Brasil professora? inteiro. Um abraço para todos aí que estão nos ouvindo. E é uma alegria poder falar com tanta gente de tantos lugares diferentes. Né? E depois tem a reprise do programa. Para quem perder, vai ouvir o bate-papo às 9h para todo o Brasil. Ah, que bom. Mais uma vez. Que bom. Professora Flávia Camargo, ficou duas respostas para ser dadas. Uma é sobre a família patriarcal e a família nuclear, mas antes a Shirley fez uma pergunta e eu gostaria que pudesse debater. Então, a Shirley colocou essa questão, né, da educação como era antigamente, né, Shirley? Que o pai só, às vezes, bastava olhar para o filho já sabia o que estava acontecendo, já tinha que sair de perto, né? E que hoje o pai pode olhar, pode falar, pode fazer tudo, que o filho está continuando fazendo do mesmo jeito, como se nada estivesse acontecendo. Então, Shirley, nós passamos do extremo ao outro, né? De uma educação muito dura, onde a criança tinha medo dos pais, e muitas vezes na escola também tinha medo, porque os castigos na escola eram muito severos também, né? A lei da palmatória, tudo isso, né? Ajoelhar no milho. Aquelas suspensões, né? O caderno de ocorrência. Nossa, era uma coisa terrível. Mas nós passamos para um outro extremo, que é a falta total de limites. Né? Na família não se tem mais limites, os pais conversam com os filhos no nível de igualdade, como se ele não tivesse nenhuma autoridade sobre aquela criança. E quando eu falo de autoridade, não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. O pai tem que ter autoridade sobre a criança, sim. Ele tem que dizer o que é certo, o que é errado, o que a criança pode ou não pode fazer, né? Isso é educação. E, infelizmente, hoje as crianças parece que não têm limites. E essa criança que não tem limite em casa, ela chega na escola e acha que as coisas também são assim, né? Acaba refletindo, né? E a escola fica muitas vezes de mãos amarradas, porque é difícil você se contrapor, né, à educação de casa, quando você chama os pais para mostrar, né, que o filho está sem limites. Os pais não compreendem, acabam ficando contra a escola, contra a professora. Então, a escola tem enfrentado uma dificuldade muito grande, e eu enfrentei isso, né, como diretora e como professora. Meus últimos 10 anos eu estive na sala de aula. Quando eu saí de vereadora, eu voltei para a sala de aula. Antes eu era orientadora educacional, mas eu quis voltar para a sala de aula, não quis mais assumir nenhum cargo. E os 10 anos, de 2000 a 2010, eu estive na sala de aula. Então, eu enfrentei todas essas questões, que são bastante difíceis hoje para os professores, que é a questão da indisciplina, e pior que a indisciplina, a violência em sala de aula. Mas isso se deve exatamente a essa desestruturação familiar e a essa falta de limites que existe hoje na nossa sociedade. Uma impunidade muito grande que a escola acaba enfrentando. Então, a senhora acha que, por exemplo, no caso, a escola, ela deixar de ter, o professor, ele deixar de ter algumas coisas, por exemplo, para servir de, como se diz, por exemplo, a progressão... a progressão continuada, por exemplo. A criança, antes, ela tinha medo, né, de repetir de ano, e sabia que ela dependia das notas, das avaliações e dos trabalhos e tal. E hoje em dia ela sabe que mesmo que ela bagunce, que ela não tire nota, ela vai passar de ano. Você acha que essa ausência também de uma forma de avaliar o aluno e tudo mais pode ter também causado essa indisciplina em sala de aula, na escola? Então, pode até ter sido uma das coisas que aconteceram. Eu não sou contra a progressão continuada. Eu sou contra a promoção automática. Porque o que a progressão continuada virou foi promoção automática. Ou seja, a progressão continuada, ela
ela não tira o aluno de ser avaliado, ele é avaliado, ele é acompanhado, existe um trabalho de reforço paralelo com a criança para que ela possa ir caminhando e evite-se a repetência, porque a repetência ela não é para existir na escola mesmo. A escola não foi feita para repetir aluno, ela foi feita para ensinar e para fazer com que o aluno aprenda. É claro que existem alguns casos que o aluno não consegue mesmo, mas no geral a escola repetia demais. Era que nem uma empresa que fazia, uma empresa, por exemplo, que faz relógio, estou aqui com o relógio na minha mão, você faz relógio e de cada 100 relógios, 80 volta estragado. Nossa. Aí é demais, né? Então essa empresa faliu mesmo, e era isso que estava acontecendo na educação. De cada 100 alunos que entrava para a primeira série, 80 alunos repetiam, quer dizer, era um absurdo. Então a escola não é feita. Uma visão legal disso. Não é feita para repetir, ela é feita para promover o aluno. Só que ela precisa dar todas as condições para que esse aluno seja promovido. Seja promovido sabendo, tendo aprendido. Mas o que aconteceu? O professor, muitas vezes, alguns alunos têm que repetir porque ele não conseguiu atingir os objetivos. Aí, quando o professor repetia esse aluno, o professor tinha que dar tanta explicação, apresentar tanto material, tanta prova de que aquele aluno realmente não tinha condição de passar, que ele desistia. Falava, quer saber? É melhor eu aprovar o aluno. Nossa, e foi isso que foi acontecendo. Então, a progressão continuada virou uma promoção automática. E isso é ruim. E aí, o aluno começou a perceber isso. Eu passo. E aí, entendeu? Eu passo de qualquer jeito. Porque se eu não banalizou. passar, meu pai vem na escola, entra aí com um recurso, e aí a professora vai ter tanto trabalho que ela vai resolver me passar. E além do que, o aluno acabou não aprendendo. E né? ele não aprendeu. Então, esse é o problema que tem acontecido muitas vezes na escola. A escola precisa assumir para si a responsabilidade de ensinar e de fazer com que o aluno seja promovido aprendendo. E esses recursos para que o aluno consiga aprender é que muitas vezes não existem na escola. Porque o professor tem em sala de aula mais de 35 alunos, nós precisamos reduzir o número de alunos em sala de aula, essa é a primeira questão. Os países que conseguiram melhorar a sua educação, a primeira coisa que fizeram foi a redução de aluno por sala de aula. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é melhorar a formação dos professores. Também, os países que conseguiram melhorar a sua educação investiram maciçamente em formação de professor. E formação não é simplesmente a pedagogia tal, mas é a formação continuada do professor, né? Porque o médico, ele termina a medicina e ele não vai já operar, não é? Claro. Ele vai se acompanhar, se especializar, fazer uma residência. E é isso que o professor precisa. Ser acompanhado, ser formado, como enfrentar a sala de aula, como transmitir os conteúdos. Então, formação é o segundo ponto que precisa ser enfrentado para que a gente possa melhorar a educação. E o terceiro ponto é valorização do profissional da educação. E valorização significa o quê? Significa melhores salários, melhor estrutura nas escolas para que o professor possa trabalhar, material pedagógico, material didático. Tudo isso, gente. Então, veja bem, a indisciplina é consequência. Eu volto a dizer, ela é lá o finalzinho do problema, porque antes disso tem todas essas questões que precisam ser resolvidas para que o professor tenha a condição de entrar numa sala de aula com segurança, para trabalhar sua matéria, sua disciplina, com material, né? E com formação para poder transmitir aquele conteúdo. Ótimo. Flávia Camargo, no seu caso, é ministra da comunhão. Exato. Na igreja de São Dimas, Catedral de São Dimas. Quem é o pároco lá? Padre Rinaldo. Padre Rinaldo, nosso abraço ao Grande Padre Rinaldo. Padre Rinaldo, que sempre nos acompanha. Então, para a pergunta para o próximo bloco, em relação à família e a questão da comunhão, a comunhão da criança. Como é que vê a família patriarcal, que depois passou para a família conjugal, e hoje nós temos a família nuclear, não é? Que é um núcleo. Como é que é essa relação para poder atender? Que criança é essa que vai receber a comunhão na igreja nos dias de hoje, tá certo?
Já. Então, essa é a resposta que fica para o próximo bloco com a professora Flávia Camargo. Ela é vereadora, primeira suplente de deputada estadual, foi vice-presidente da Câmara de São José dos Campos, quando que a presidência era usufruída pelo atual prefeito de São José, o Carlinhos Almeida. E, além de tudo, ela é membro da pastoral litúrgica da Catedral de São Dimas, aqui de São José dos Campos. Um instante só e a professora Flávia Camargo volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, e estamos de volta, já é o terceiro bloco aqui do Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a nossa convidada é a professora Flávia Camargo, que foi vereadora aqui de São José dos Campos. Aliás, antes daquela pergunta sobre a família patriarcal, conjugal e a família nuclear também, que hoje está se tornando até comum, saber um pouquinho da política. PHS, que partido é? Partido Humanista? Partido Humanista da Solidariedade. Da Solidariedade. Uhum. A vereadora Flávia não foi eleita por... 400 votos, 425 votos, mais precisamente. É uma tortura, é uma bola na trave. Não, foi na última urna. Foi na última? Eu estava disputando com foi a Clélia Gomes, que foi eleita, né, do nosso partido, e até a última urna a gente estava disputando, e estava uma diferença aí de 20 e poucos votos, entendeu? E aí, quando foi a última urna, foi São Paulo, que foi aberta, né? Eu já falei agora, tinha terminado aqui São José, estava abrindo São Paulo, e ela é de São Paulo. Tinha. Aí eu falei, agora eu vou perder, porque eu vou estar terminando São Paulo, e foi exatamente nos últimos votos é que a diferença aconteceu. E a Clélia Gomes, que é lá de São Paulo, nasceu lá na periferia. E ela atende a região lá. Região Leste, né? Região Leste, que é uma região que faz muita caridade ali. É forte lá. Acabou. Mas, mesmo assim, a diferença foi... Ela teve só 400 a mais. Ela teve 425 a mais. Que coisa! Com toda a região Leste. Olha, então... Nós duas sofremos até o final.
Mas daí fechou as urnas daqui. Fechou as urnas daqui, aí estava ainda terminando a de São Paulo, e aí ela acabou avançando em São Paulo. Bom, lembrando que a Clélia Gomes, ela é presidente nacional do PHS Mulher. E eu sou presidente estadual do PHS Mulher. Vocês estão juntos? É professora também? Não é professora. Mas ela atua lá na Assembleia, na área de atuação dela é direitos da mulher e educação. Também é. Olha só, quer dizer, ambas têm cumplicidade. Com certeza, a gente está junto, ela, inclusive, a gente conversa muito sobre o mandato, né? E tá lá, fazendo a sua primeira experiência, né? Porque nunca ela foi nem vereadora, ela era assessora de um vereador do PHS, o presidente do partido, e aí se lançou candidata e foi eleita. Agora, o interessante é que ela teve muito pouco voto para São Paulo. Foi 25 mil. Foi, muito pouco. E 306 votos. Foi, e eu tive 24.800 e pouco. É uma tortura. Para ela foi pouco, porque São Paulo, né, ela trabalhou bastante a capital e trabalhou também um pouco do interior, né? Uhum. Mas eu praticamente trabalhei só São José dos Campos, né? Tive uma campanha bastante simples, né, pequena. Mas foi aí. E fala nisso, voto. Mas agora o grande diferencial foi o PHS, que teve 218 mil votos de legenda. Foi. Então, o PHS, inclusive, foi o partido que elegeu com menos voto. Às vezes a pessoa fala assim, não vou votar na pessoa porque ela é do partido pequeno. A pessoa acha que no partido grande é mais fácil se eleger. E não é bem assim. Contrário. Não é bem assim. Os partidos grandes, você disputa voto com gente que tem muito voto. O PHS foi o partido que nós elegemos com menos voto e que foi uma surpresa na eleição, inclusive, né? A eleição da Clélia foi uma surpresa, porque a gente saiu sozinho, saiu candidato a governador, né? Saímos com uma chapa só nossa, Laércio Benco. Laércio é o Benco, né? Ele até teve, São José. E mesmo assim nós conseguimos aí fazer uma deputada, quase fizemos um federal também. Faltou muito pouco. Agora, para fazer a segunda, quantos... aí não tinha jeito, faltava bastante. 300 mil votos? Faltava mais de 300 mil votos. Mais de 300. Para a gente conseguir chegar. Bom, mas agora a Clélia Gomes tem que, se fosse falado na base da fala chula, colocar as barbas de molho. Porque... Agora ela tem que fazer o trabalho e representar bem o PHS lá, né? 400 votos, a professora Flávia Camargo vai procurar esses 400 votos que lhe faltaram. Com certeza. Né? Porque continua... Agora tem que dobrar, para não ter medo de perder. Porque continua os mesmos 25 mil votos. 25 mil. Para poder eleger no ano que vem. A gente não sabe, né? Porque não agora... o ano que vem, daqui a 3 anos ainda. 2018, né? Exatamente. A gente não sabe, porque cada eleição é uma eleição diferente, né? Uhum. Essa era a grande chance, porque estava uma chapa boa para eleger com pouco voto e tal. Mas a gente acredita que o PHS vai formar novamente uma chapa, né? Vai ter condição de fazer isso. Agora já está trabalhando para formar a chapa de vereadores, né, nos vários municípios. A gente está trabalhando aqui também em São José dos Campos, só que estamos trabalhando de maneira diferente. Não estamos indo atrás de candidatos, porque é muito complicada essa situação. Nem deveríamos estar falando diretamente de política aqui. Mas quando você vai atrás de candidato, o candidato começa a negociar tanta coisa que você desiste, né? Acaba, vira uma moeda. Mas nós temos a felicidade de dizer, Paulo, que os candidatos estão nos procurando. Pessoas que conhecem o PHS, que conhecem a história, a caminhada do PHS, que querem ser candidatos num partido sério, num partido, né, que tem um valor cristão. Estão vindo à nossa procura e querendo ser candidatos no PHS. Então a gente vai sair, não sei se vamos conseguir uma chapa completa, porque o tempo está se esgotando,
Mas vamos sair com alguns candidatos e vamos mostrar cara aí nas próximas eleições. Para vereador, teve um caso também, que é o seu irmão, que é o... Que faltou 16 votos. 16 votos. O dele Sérgio Camargo. Sérgio Pior Camargo. ainda, né? O dele foi apenas 16 votos. É. E foi também última urna. Foi quase, viu? Não é? Foi quase. É porque quem ganhou o vereador que foi eleito na coligação... Da coligação, não era do partido. Ele parece que ele até tinha reconhecido a derrota, agradeceu as pessoas que votaram. Olha, não deu, muito obrigado, fica para a próxima. E de repente estourou uma urna lá e ele acabou passando 16 votos na frente do Sérgio Camargo. Foi. E como é que fica? Mas dessa vez, se Deus quiser, o Sérgio vai. E você, olha, quem consola quem na sua casa? Você consola o Sérgio ou o Sérgio te consola? Não, na verdade, a gente, lógico, né? O dia seguinte da eleição é terrível, porque além do cansaço que a gente está, depois de 3 meses de um trabalho muito duro, né? Que você sabe como é que é a campanha, né? É terrível. Então, o dia seguinte, quando você, depois de um trabalho duro, tal, né, com poucos recursos, praticamente sem cabo eleitoral na rua, porque você só conta com voluntários, e você perde a eleição por tão pouco voto, é claro que dá um baixo astral, o dia seguinte é dia de sofrer mesmo. Mas depois, primeiro, a gente, tanto eu quanto o Sérgio, nós temos uma espiritualidade muito grande, né, vivemos a nossa fé e acreditamos que tudo acontece segundo a vontade e os planos de Deus. E que se Deus não quis que a gente chegasse, é porque era o melhor para nós, né? Então a gente sempre caminha nesse sentido. Continuamos fazendo política, até porque não estamos na política apenas para ser candidato ou para ter um mandato, mas para dar nossa contribuição para a sociedade. Tanto eu quanto o Sérgio continuamos fazendo política mesmo sem estar na Câmara ou na Assembleia. Estamos aí fazendo a discussão política, né, nas nossas bases. E, se Deus quiser, na próxima eleição, né, vamos fazer o trabalho para que o Sérgio seja eleito e ele tem todas as chances de conquistar o mandato dessa vez. Ele não foi eleito vereador por 16 votos e você não foi eleita deputada por 400 votos. Isso. Agora, eu tenho um consolo melhor do que esse, aí, do que o consolo espiritual, tanto para você quanto para o seu irmão, Sérgio Camargo. O consolo é o seguinte: Lino Bispo, esse candidato, ele foi eleito, subiu no carro de som, agradeceu a todo mundo no bairro todo, na cidade toda, tamo aí, obrigado, agradecendo e tal, e o juiz foi lá e tirou todos os votos dele, porque o doutor... do Coimbra, né? Tirou os votos do Coimbra e ele perdeu. O José de Castro Coimbra estava com dupla filiação. Mas tem tudo isso, olha, eu tive um primo... belo consolo, não é? É terrível. Eu tive um primo, Chile. Consolo na desgraça alheia. Na desgraça alheia. Eu tive um primo, hoje ele é falecido, mas ele foi candidato um ano antes de eu ser candidata. Aqui em São José? Uma eleição antes, aqui em São José. O Toninho Guerreiro, não sei se você lembra da história. Toninho Guerreiro era uma grande liderança dos vicentinos. Foi lançado pelos vicentinos como candidato pelo PMDB na época. Foi muito bem votado. A gente sabe que ele foi muito bem votado, porque os vicentinos sempre elegiam, né? E na hora da contagem dos votos, foi descoberto que o partido não tinha inscrito Toninho Guerreiro. Na hora da contagem dos votos. Misericórdia. Entendeu? Todos os votos dele foram anulados e ele não pôde ser eleito. Foi uma dor muito grande para nós também. PMDB. PMDB? Que na família, época, hein? Na época foi PMDB. Mas como que não inscreveu? Ele não apareceu lá na urna. Não escreveu, só que não era urna eletrônica na época. Era o voto manual. Se fosse urna eletrônica, logo já tinha descoberto. Não ia nem aparecer lá. Não ia aparecer. Mas era voto manual, então todo mundo escrevia o nome dele. Só que... Ele estava com voto. Vamos supor aí, com 5 mil votos. Perdeu tudo. Nenhum voto valeu. Nenhum voto. Toninho Guerreiro, é verdade. Toninho Guerreiro. Teve anulado porque não havia inscrição. Não, foi uma judiação na época. Ele fez campanha pra caramba. Nós ajudamos, inclusive, na época, porque né, ele era meu primo. Aí você pensa, campanha sofrida, ele chega no final lá, nada. Olha, temos... É triste. Nós temos consolo São até histórias. além, porque o Toninho hoje mora com Deus. Eu tenho certeza disso, que foi um vicentino de primeira linha, Nossa, né? Toninho. Ele mesmo se batia nas casas, fazendo a campanha. Toninho, gente boa pra caramba. Ô, Toninho, poxa vida. Professora Flávia, temos mais
2 minutos. Nós temos 2 minutos. Vamos gastar esses 2 minutos falando certeza, de política. Com certeza. O PHS já está com a chapa para o ano que vem, com o Sérgio Camargo é um dos candidatos. Se Deus quiser. E os demais candidatos? Então, nós estamos aí conversando com várias pessoas. Como eu disse para você, mais as pessoas têm nos procurado do que a gente procurando as pessoas. Porque as pessoas conhecem o nosso trabalho, conhecem o trabalho do PHS, sabem, inclusive, que num partido pequeno, onde, inclusive, não tenha vereador, porque quando você entra numa chapa que já tem vereador, você vai ajudar o vereador a ser eleito, né? Porque a estrutura do vereador é muito grande, né? Ele já tem uma caminhada, já tem muito voto, então você vai lá para ajudar o vereador a ser eleito. Então, muitos não querem isso, eles querem disputar em igualdade de condições. E no PHS, primeiro, nós não vamos ter nenhum vereador já eleito para disputar. As condições são iguais para todos. Então, as condições são iguais, as pessoas podem disputar e com chances de ser eleitos. Então, as pessoas têm nos procurado, conversado sobre a possibilidade de ser candidato no nosso partido, e nós estamos aí. Agora, trazendo esses grupos e vamos ver se conseguimos ou formar uma chapa completa ou pelo menos sair com alguns candidatos para coligar com outro partido. Qual é a linha de corte do PHS? Por enquanto a gente não sabe, né? Não, mas para deputado é 25 mil, porque muito baixa, né? É baixa. A linha de corte. Para nós, do PHS, dependendo de como for a chapa, com 2 mil e poucos votos você pode ser eleito. Dá para eleger. Se você tiver uma chapa... Né? Se você tiver uma chapa... assim, igualdade de condições, com candidatos com 2 mil e poucos votos, você consegue eleger. Até porque São José dos Campos precisa de 17 mil votos para fazer uma cadeira. Aí, Sérgio Camargo ligando aqui. Ó. Olha só, pode atender, porque a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje com a professora Flávia Camargo, ela que é suplente de deputada estadual, foi vereadora em São José dos Campos, ela foi vice-presidente da Câmara, é ministra da Comunhão e membro da Pastoral Litúrgica na Catedral de São Dimas e professora aposentada, mas a professora Flávia, que é irmã do Sérgio Camargo, que é também político aqui em São José dos Campos, não com mandato, mas é uma pessoa politicamente muito bem conceituada. Ela possui uma microempresa onde ministra cursos para professores e outros profissionais com foco na humanização das relações. Um instante só e o Clique Jornal com a Flávia Camargo volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A Rádio CT, ela é a rádio que é mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação. O Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não apenas de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou cultura. Na nossa programação, a Rádio CT aborda desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, de tudo, sempre ao vivo, sem cortes e com retransmissões em horários alternativos também. Você ouve das 3 às 4 da tarde, das 15 às 16 e sempre tem a opção às 21 horas para que possa também acompanhar o próprio entrevistado, se ouvir o que falou, qual foi o assunto debatido. Professora Flávia Camargo, o que é ministra da comunhão? O que é uma aula de espiritualidade? Não, o ministro da comunhão é um ministério da igreja, né, que foi criado após o Concílio Vaticano II, que é dado a leigos, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, que são pessoas que auxiliam o sacerdote, o padre, na distribuição da comunhão durante a missa e também levam a comunhão para as pessoas doentes que não podem vir à missa. Esse é especificamente o trabalho do ministro da comunhão. Então, nós ajudamos na distribuição durante a missa, para que seja mais rápido, né? Porque o padre sozinho e o diácono não dão conta muitas vezes, né? E também temos principalmente o papel de levar a comunhão àquelas pessoas doentes que não estão podendo frequentar a missa. Então, uma vez por semana, essas pessoas, né, que se inscrevem lá na igreja tal para receber a comunhão em casa, elas são visitadas pelo ministro da comunhão, que faz lá na casa dela uma celebração, um momento de oração e distribui a comunhão então para essa pessoa doente. Bom, e nessa questão aí espiritual da Igreja Católica e a família, como é essa questão? Tem que ter um olhar de apoio, um olhar, como se agregar essas famílias? Então, aproveitando até o espaço, nós vamos iniciar no próximo dia 9, né? Domingo que vem, a Semana Nacional da Família. Coisa boa. Que vai do dia 9 ao dia 15 de agosto, onde todas as dioceses, todas as paróquias do Brasil vão estar refletindo sobre as questões da família, a vivência familiar, em todas as paróquias durante toda a semana. E é um momento muito importante para nós, porque nós precisamos cada vez mais valorizar a instituição familiar. Afinal de contas, a família é a base de toda a sociedade. Se a família se desestrutura, toda a sociedade vai se desestruturar também. E para nós, católicos, né, cristãos, nós temos uma visão de família, formada pelo pai, mãe e os filhos. Mas também não estamos com os olhos fechados a essas outras situações que estão acontecendo na nossa sociedade. A questão, por exemplo, das famílias de segunda união, né, que é uma realidade, né, casais que muitas vezes não deu certo o primeiro casamento e que estão vivendo uma segunda união. Era a pedra no sapato da sociedade. Foi por um tempo a pedra do sapato, a igreja mesmo, né,
trabalhou muito essa questão de como fazer para acolher essas famílias de segunda união, mas, ao mesmo tempo, não deixando de valorizar, né, as famílias que recebem o sacramento do matrimônio. Então, a Igreja Católica já tem um trabalho bastante grande nesse sentido agora, com casais de segunda união. O Papa Francisco tem deixado bem claro que essas famílias precisam ser acolhidas, que é preciso que se faça um trabalho com elas dentro da igreja, e nós temos feito. E existem aí outros tipos, né, de núcleos aí que estão acontecendo e que Cristo tem misericórdia de todos e que certamente a igreja olha com preocupação e com misericórdia para todas essas situações, mas é claro, a igreja tem uma linha, vai seguir essa linha, né, e vai procurar mostrar que o sacramento do matrimônio vai ser valorizado sempre na Igreja Católica e que nós precisamos cada vez mais valorizar, né, a família instituída por Deus. Se chegar um casal que não é casado na igreja, mas que já vive junto, tem filhos, eles serão acolhidos pela igreja? Com certeza. São acolhidos pela igreja, podem participar, inclusive, de pastorais, podem realizar trabalhos dentro da igreja. A única coisa que hoje não se pode, o casal de segunda união não pode, é receber a comunhão e o sacramento da confissão. Mas existe um trabalho com eles até de uma comunhão espiritual. Né? Que bom, que bacana. Ô, Flávia, professora, você citou aí o Papa Francisco. Ele conseguiu, ele aceitou e decretou lá o Estado da Palestina. Hoje é Estado. Depois conseguiu a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos, estava estremecido há 50 anos. Uhum. Agora, o chefe de negociadores das Farc, que é a Força Revolucionária lá da Colômbia, o Iván Márquez, ele está querendo a mediação do Papa Francisco para acabar com essa briga entre o governo colombiano e a guerrilha e tal. Que Papa extraordinário é esse, Não, é incrível. O Papa Francisco, com aquele jeito simples, né, manso, tranquilo dele, ele tem conseguido, assim, a gente diria proezas, milagres, né? E por quê? Porque é um homem de paz. Porque fala de paz e está levando a paz para as pessoas. E está mostrando que é no acordo, é no diálogo, é na concórdia que a gente constrói um mundo melhor para todos. Então, tem conseguido exatamente esses acordos de paz muito importantes pela própria pessoa dele. Ele mostra que isso é possível, né? E está aí admirado por todas as pessoas, não só pelos católicos, mas por pessoas de outras religiões, até gente que não tem religião nenhuma, fala do Papa como um grande líder e uma pessoa que tem, assim, causado grandes surpresas para a sociedade de hoje. E é argentino, hein? E é argentino. Que coisa! Imagina, é verdade. Se não fosse, seria melhor ainda. Uma das frases do Papa Francisco, ele diz que apenas os que dialogam podem construir pontes e vínculo. Pronto, aí. Isso aí é uma verdade. E dialogar. Ele é o homem do diálogo mesmo, né? Vai, né, em todos os lugares, conversa com todo mundo, entra em todos os lugares, tem o respeito de todas as pessoas. Os governos respeitam muito o Papa Francisco hoje, né? Escutam muito, né, as orientações dele, e ele está presente aí em todas as situações. Isso é ser liderança, não só de uma igreja, porque hoje ele já não é mais só líder da Igreja Católica, dos católicos, mas ele se transformou mesmo numa liderança mundial que tem sido, assim, muito respeitado e ouvido por todos os governos. O São José dos Campos tem a Faculdade Católica de Cidadania, Fé e Política. Tem. Qual a importância dessa faculdade? Na Espanha existe uma escola de política. E às vezes aqui do Brasil, aqui em São José, de vez em quando a gente ouve alguém que fala, deveria ter. Está faltando publicidade, porque já existe e tem muita gente que foi formada ali. Então, eu tenho a alegria de dizer para você, Paulo, que eu fui uma das iniciadoras do movimento de fé e política na nossa diocese.
Em 1993, nós começamos esse movimento na Diocese de São José dos Campos, foi quando eu fui, né, candidata a vereadora e fui eleita. E uma das coisas que a gente iniciou naquela época foi a formação dos cristãos que queriam participar de política. E é o que originou em pequenos grupos, faculdade. Em pequenos grupos nós começamos a trabalhar. Os cristãos que querem participar de política precisam conhecer de fato a doutrina social da igreja, precisam conhecer a visão da igreja sobre política. E nós começamos esse trabalho lá atrás e que depois foi se transformando e originou agora a Escola de Política e Cidadania, que quer exatamente isso, fazer com que aqueles que querem participar mais de perto da política sejam bem formados e estejam lá defendendo os valores cristãos, né, e fazendo com que a política seja realmente a arte do bem comum, né, um exercício de caridade, e não que estejam lá apenas para buscar benefício próprio. Então, fé e política se discute, né? Com certeza, tem que se discutir. Tem gente que fala, não, fé e religião, fé e política não se misturam, tal. Não, só mistura sim. Nós precisamos levar a fé para a política, porque assim ela pode ficar melhor. Professora Flávia Camargo, muito obrigado por sua presença, por sua entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço a todos os ouvintes que ficaram conosco até agora e me coloco à disposição aí, quando nós pudermos estar aqui novamente, com certeza estarei com muito prazer. Boa tarde a todos e que Deus abençoe. E boa noite também, muito obrigado. E boa noite também. Muito obrigado. Esta foi a professora Flávia Camargo, ex-vereadora, primeira suplente de deputada estadual, ministra da Comunhão, membro da Pastoral Litúrgica na Catedral de São Dimas e professora aposentada, mas possui uma microempresa. Tem nome essa microempresa? Estímulos. A microempresa Estímulo, onde ministra cursos para professores e profissionais com foco na humanização. Esta é a professora Flávia Camargo. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa da tarde, o programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, o nosso presidente é o também engenheiro Ivanil Elisiário, e a todos vocês, obrigado pela companhia, audiência e a amizade de cada um. Tchau e até uma próxima. Tchau, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.